Olá, irmãos, que a paz do nosso Senhor Yeshua esteja convosco. Mais uma vez vamos nos utilizar deste recurso chamado inteligência artificial, enquanto podemos, para disseminar a palavra do Senhor. Neste estudo, vamos falar sobre o profeta Abacuque. Mas antes de iniciar este estudo, como sempre, peço que os irmãos curtam o vídeo, deixem seu joinha e se inscreva no canal. Isso vai nos ajudar, pois fazendo isto, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e importante para recomendar para mais pessoas. Desde já agradeço. E agora, vamos para os estudo.parte. Quem foi Abacuque? Como foi a vida do profeta? O profeta Abacuque foi o autor do livro do Antigo Testamento que traz seu nome. Além do que nos é informado no livro de sua autoria, nada mais se sabe sobre a biografia desse profeta. Portanto, utilizaremos algumas informações de seus escritos para sabermos um pouco mais sobre quem foi Abacuque. Como já dissemos, não existe dados históricos ou qualquer outra informação na Bíblia acerca de quem foi Abacuque. Esse personagem bíblico não é citado em nenhum outro livro do Antigo Testamento. Nos livros do Novo Testamento, Abacuque também não é citado. Alguns estudiosos, sem qualquer fundamentação, já tentaram sugerir que Abacuque seja apenas um título para o livro e não um personagem histórico. Entretanto, a construção do texto presente no livro do profeta Abacuque não deixa qualquer dúvida de que Abacuque foi um personagem histórico. Portanto, qualquer sugestão que conteste a historicidade da vida do profeta deve ser desprezada. O significado do nome Abacuque também é incerto. O nome tanto pode estar ligado à raiz hebraica que significa abraço ou ao nome de uma planta assíria chamada Rambacucu. A forma grega desse nome é Rambacum. Caso esse nome seja derivado do hebraico, então seu significado pode estar relacionado a uma ideia de aceitação do Senhor por Abacuque. Esse significado pode se referir a Abacuque como sendo alguém que abraça o seu povo num tempo de desespero. E esse abraço deveria ser aplicado no sentido de luta, isto é, alguém que lutou com Deus. Se for a segunda possibilidade a correta, ou seja, do nome ser derivado de uma planta assíria, então esse nome pode representar o grau de influência da cultura assíria sobre a sociedade de Judá. Existem também algumas sugestões de que Abacuque teria sido o filho da mulher sunamita, que aparece no livro de 2 Reis, no capítulo 4 e versículo 16, ou que ele teria sido o vigia mencionado no livro do profeta Isaías, capítulo 21 e versículo 6. Entretanto, não existe qualquer apoio para tais sugestões que simplesmente se passam por conjecturas bem improvável. Parte 2. Ministério do profeta Abacuque. Primeiro versículo do livro do profeta Abacuque parece sugerir que ele era bem conhecido em sua época. Alguns intérpretes defendem que Abacuque era um profeta ligado ao templo em Jerusalém, mas a hipótese mais provável é de que o profeta Abacuque apenas trabalhava em Jerusalém. De qualquer forma, sua profunda preocupação com assuntos relacionados a Jerusalém é incontestável. O versículo 6 do capítulo 1 do livro de Abacuque fornece um dado importantíssimo, pois nele está registrada a única referência histórica clara no livro, servindo de base para que se tenha uma estimativa do período em que o profeta Abacuque viveu. A referência em questão é sobre o avanço babilônico literalmente caldeus, como um tipo de novo poder ameaçador da época. Isso, então, indica uma data próxima à conquista de Judá pelos exércitos do rei Nabucodonosor, que ocorreu aproximadamente em 597 a.C. Logo, o profeta Abacuque viveu durante o período de reinado do rei Joaquim, no ano 608 a 598 a.C.
Ele provavelmente testemunhou o declínio e queda do Império Assírio e a derrota de Nínive por volta de 612 a.C. Essa data também o coloca como um contemporâneo mais jovem do profeta Jeremias. Como dissemos, não existe qualquer referência à vida pessoal do profeta. Não sabemos nada sobre sua família, sobre sua profissão ou sobre sua posição social. Apesar disso, através de seu livro, podemos conhecer um verdadeiro profeta do Senhor, alguém que não se contaminava com as práticas pecaminosas de sua época, alguém que tinha um profundo zelo pela honra e pela glória de Deus. Abacuque, capítulo 1 e versículo 12. E também, no capítulo 3 e versículo 3, parte 3, a mensagem profética de Abacuque. O profeta Abacuque se preocupava seriamente com a desobediência do povo em relação aos mandamentos de Deus. Esses traços da personalidade e do caráter de Abacuque nos são revelados através de seus diálogos com Deus, através de seus dolorosos questionamentos e suas súplicas. O profeta Abacuque viveu num período de crise, sobretudo espiritual, onde o povo escolhido de Deus estava perdendo a sua identidade. Toda essa situação fez com que Abacuque questionasse ao Senhor com relação a uma aparente indiferença de Deus para com a terrível realidade de sua época. Porém, esse questionamento não era motivado por uma incredulidade por parte do profeta. Ao contrário, ele sabia da soberania de Deus sobre tudo o que estava acontecendo. Em Abacuque, capítulo 3 e versículo 17, isto fica claro. Na história do profeta Abacuque, podemos aprender como ele mudou, através da oração, a profunda aflição em esperança. Gostaria de reforçar mais uma vez nosso pedido para que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Nesta última parte, vamos meditar na narrativa bíblica do livro do profeta Abacuque. Narrativa do livro do profeta Abacuque. Capítulo 1, versículo 1 ao 17. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda a sua mente e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe?
Ele a todos levantará com o anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso à sua varredora, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? Capítulo 2, versículo 1 ao 20. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Porventura, não se levantarão de repente teus usurários, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirás tu de despojo? Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, e da violência feita à terra, à cidade, e a todos os que nela habitam. Ai daquele que, para a sua casa, ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti que adicionas à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará, por causa do sangue dos homens, e da violência feita à terra, à cidade, e a todos os que nela habitam, que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice. Ela é a imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e à pedra muda: desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Capítulo 3, versículo 1 ao versículo 19. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e do monte de Parã o santo Selá. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações,
e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Selá. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz. Levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até ao pescoço. Selá. Tu traspassaste, com as suas próprias lanças, a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se, como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor-mor, sobre os meus instrumentos de corda. Pois bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um estudo e narração de mais um livro profético da Palavra de Deus, sobre o profeta Abacuque. Espero que este estudo seja produtivo em suas vidas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Deus vos abençoe poderosamente. Graça e paz seja com todos.